Olá, bem-vindos ao Alomorph. O quê? Isso? Eu queimei. Pois é, amigos, ábacos podem ser perigosos. Mas sabe o que mais pode ser perigoso? Desinformação! E hoje nós vamos falar de um mito que muitos portugueses e brasileiros acreditam e que eu falei no vídeo de coisas para não dizer pro linguista. Que o português é a língua mais difícil do mundo. Vamos ver por que isso é bobagem? Numa casca de nós. Então, para entender melhor, a gente vai falar hoje de 3 coisas que nós popularmente chamamos de aprendizagem. A primeira delas é a aquisição, que é a das crianças, dos bebês, e que acontece sozinha, né? No sentido de que a criança vai recebendo os estímulos nesse período crítico que ela tem para aprender e ela começa a desenvolver a língua. Uma criança que não é exposta a uma língua nesse período crítico tem dificuldades pro resto da vida, pode não falar, como é o caso daquela criança feral Ginny, de que eu já falei outras vezes. E é nessa fase que nós aprendemos, assim, sem ensino direto, sem alguém ativamente ensinando as regras. Por exemplo, você, falando de português, sabe inconscientemente que o português é SVO, sujeito, verbo, objeto, e muitas outras coisas que nunca foram explicadas para você, mas que você adquiriu quando era criança e agora tá no seu cérebro. Você adquiriu sozinha, as crianças conseguem fazer isso, conseguem aprender línguas dessa forma, de forma natural, só com input. E é claro que uma criança bilíngue pode aprender mais de uma ao mesmo tempo e falar as duas perfeitamente, pode ter aquisição em mais de uma língua, é normal. Agora, quando você é adulto já e você aprende uma língua, né, uma L2 ou L3, enfim, você precisa ativamente estudar e ler e receber estímulos também, claro, mas você precisa estudar e precisa praticar. Porque o seu cérebro não é mais como o de uma criança. Você não tem mais a mesma facilidade de adquirir uma língua como antes. Por isso que esse método natural não funciona tão bem para todos e não funciona tão bem quanto para uma criança. Então, para aprender uma língua adulto, é necessário esforço, é necessário estudar, ok? Quando você aprendeu, teve aquisição em português, tem o português como língua nativa, quando você vai estudar inglês, alemão, javanês, você tem que ativamente estudar. E é engraçado que a criança adquirindo, em poucos anos, já é fluente perfeitamente, sem aula nenhuma. Enquanto o adulto vai ter que passar anos estudando para ficar fluente numa língua nova. Alguns mais, outros menos. O background da pessoa, claro, vai mudar muito esse tempo, mas enfim, é mais do que uma criança. Nós somos piores nisso do que crianças, digamos. Agora, quando a gente fala de aprender português na escola, né, na disciplina de língua portuguesa que a gente tem na escola, você já fala português. O que você aprende na escola são termos técnicos, né, que inclusive há uma certa crítica nisso, porque muitas coisas que se aprende na escola estão desatualizadas, ou hoje já estão meio erradas, mas enfim, a ideia é que você aprende a parte meio teórica por trás, mesmo que a escola não explique de onde vem essas coisas. E essa é uma grande diferença de quando você está, por exemplo, numa escola de línguas, porque na escola de línguas você está aprendendo a língua, você está aprendendo a se comunicar, você não está aprendendo as tecnicalidades, por isso que dá a impressão de que o português é muito difícil. Porque não só a gente aprende as partes técnicas, a gente aprende mais ou menos o funcionamento de forma muito simplificada, e também, claro, tá aprendendo a língua culta, né, que a gente chama, que é para que todos se comuniquem, né, em contextos formais e tudo mais, e literários, né. Mas todas as línguas também têm essas coisas, também têm essas mesmas regras de funcionamento. Oração subordinada, sei lá o quê, você vai encontrar em japonês, você vai encontrar em italiano, você vai encontrar em português, você vai encontrar isso em todas elas. E o mesmo vale para conjugações, declinações, todas têm. E o português é uma língua românica normal, tem as suas particularidades, né? Todas têm as suas particularidades, mas é uma língua românica normal, como qualquer outra. Uma aula de português, se fosse traduzida para o italiano, para o espanhol, poderia ser facilmente adaptada a tudo, porque elas são muito parecidas. E não só essa diferença do ensino de uma língua mesmo, de uma língua nova, para uma coisa que na verdade não é um ensino de língua, na verdade é mais um estudo da língua mesmo, são coisas muito diferentes e dão a impressão de que o português é um bicho muito complicado, ainda mais estudando a forma que hoje nós consideramos mais formal, culta, literária. Então, tudo isso se acrescenta ao fato de a gente pensar, nossa, é legal falar uma língua difícil,
né? Nossa, eu falo português, uma das línguas mais difíceis do mundo. Mas isso é só impressão e acaba sendo meio que um viés de confirmação, sabe? Eu já acho a minha língua incrível, vou pôr como superior, daí eu vejo essa discrepância e uso, opa, olha, realmente isso confirma o que eu penso. Então, como eu disse naquele short, não existe uma língua mais difícil do mundo. Todas as línguas têm as suas particularidades. A dificuldade de uma dada língua vai surgir dependendo das línguas que você já fala, e principalmente da sua língua nativa. Para um falante de javanês, o português é difícil. Para um falante de espanhol, no mucho. E nota, estudando uma outra língua também, você pode acabar achando ela mais difícil, porque aprender qualquer língua é uma tarefa árdua, é uma tarefa que exige dedicação. Você não vai aprender magicamente. E assim, os parâmetros também têm um certo nível de individualidade, né? Cada pessoa pode achar uma língua mais ou menos difícil. Pode ser que algum falante de javanês ache o português fácil, né? Pode ser meio que uma exceção, mas eu amo a nossa língua e amo todas as variedades, e talvez você também. Mas não é por isso que nós temos que pôr o português num pedestal imaculado, porque isso é acreditar numa fantasia. O português, no grande esquema das coisas, é uma língua como todas as outras, como o Nahuatl, o Quechua, o Chavante, o Georgiano, o Mongol, o Árabe, o Turco, o Mandarim e vida que segue. Isso é muito legal, porque nos mostra como línguas bem estudadas como o português, o inglês, né, estudadas linguisticamente mesmo, de estudo científico sobre essas línguas, nós ainda não sabemos de tudo. Agora imagina das 7.000 outras línguas que tem pouquíssimos estudos, como a gente não entende nada quase sobre elas. Ou seja, tantas coisas que a gente não descobriu ainda. Então aprender uma língua pode ser sempre difícil, mas uma coisa que não é difícil é ajudar o canal. Clica aí embaixo em Seja Membro para você ver todas as vantagens que tem em se tornar um membro do canal e apoiar o canal a crescer. E um shout-out ao nosso novo membro, Palácio. Considere se tornar um membro, vai lá. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais e segue também o Alomorph nas redes sociais. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Se inscreve no canal e considere se tornar membro do Alomorph aqui embaixo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão. E como sempre, salve!